Tudo bem com todos? Tudo certinho? Todo mundo cumpriu, né? Tudo bem. Olha, hoje nós sabemos que deveria estar aqui a Rita. E a Rita ela falaria sobre os fenômenos físicos. E depois, semana que vem, nós falaríamos sobre os fenômenos inteligentes. Aí, quando nós fomos preparar a parte de fenômenos inteligentes, Allan Kardec ele já pega um gancho, né? Como vimos anteriormente. Então, se eu chegasse aqui e falasse algo nesse sentido, vocês... Mas o que é que nós vimos anteriormente? Ficaria aí um vazio. Então, eu fiz um resuminho do trabalho da Rita, tá? Dei uma olhadinha no capítulo, fiz um pequeno resumo, e aí a semana que vem a Rita vai desdobrar o assunto, que é muito interessante, vai utilizar os recursos que ela utiliza muito bem do PowerPoint, altamente pedagógico, e vai ficar tudo legal, tá bom? Mas nós vamos fazer um pequeno resumo sobre as manifestações físicas. Mas antes da gente começar a falar, vamos conversar um pouquinho. Quando a gente fala em manifestações físicas e manifestações inteligentes, o que seria uma manifestação física? Vamos lá? Trocar umas ideias? O que cada um acha? Pronto. Cada um que está na tela aí. Estevão, Cláudia, Laíde e Célia. O que seria para nós um efeito físico? É bom quando a gente faz a pergunta. Quando alguém faz, a gente fica todo pensando o que responder, né? Mas quando a gente faz a pergunta, é até bom ver a cara de cada um. São coisas que a gente fala constantemente, já há décadas, mas na hora de falar, como é que faz? Né? Então, não precisam responder, tá? Mas a gente vai conversar mais sobre o assunto, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, olha só. O que a gente vai ver com a Rita semana que vem sobre esse assunto? Manifestações físicas e mesas girantes. Chamam-se manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, como ruídos, movimento e a deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, independentes da vontade humana, e outras podem ser provocadas. Então, manifestação física é isso aí. É algo que se movimenta sem a nossa vontade. Aliás, a vida inteira eu quis ver alguma coisa se movimentar, mas nunca consegui, né? Mas quem sabe um dia eu vejo, gostaria mesmo de ver o vaso levantar, a mesa, mas tudo bem. Vamos lá. Para a produção do fenômeno é necessária a participação de uma ou muitas pessoas dotadas de aptidão especial e designadas pelo nome de médiums. O número dos participantes é diferente. Então, olha, estamos falando do segundo livro da codificação. Então, isso era a grande novidade, era a grande coqueluche do momento. Todo mundo provocava esses fenômenos, se divertiam com isso, iam criando hipóteses, tinham seus sistemas, tanto que nós estudamos os sistemas, que o codificador ele era mais um. Então, ele foi classificando a interpretação que as pessoas davam, suas justificativas, suas hipóteses, e criou o capítulo que nós estudamos. Então, nós precisamos de alguém, e ele já deixa claro que tem uma aptidão especial, por enquanto ele não está dizendo que a aptidão é essa, mas que é conhecida pelo nome de médiums. E também o número de participantes não importa, pode ser um ou mais, e no segmento, eu peguei apenas um pedacinho do trecho, ele vai dizer que tem alguns médiums que são muito potentes, e eles acabam provocando efeitos que, se tivesse muitos outros juntos, não provocaria. Então, ele fala também sobre essa aptidão especial de determinados médiuns. Então, o número realmente não importa. O que importa é a potência, né? Ele utiliza até essa palavra. Ele ainda vai dizer que não há nenhum indício de faculdade mediúnica, ou seja, ninguém tem, assim, determinados indícios que demonstram que o indivíduo é médium, né? Então, ninguém tem uma característica especial
que a diferencia das outras pessoas. Somente a experiência, o treinamento que pode revelar. Fora isso, não tem nada, né? O pai pode ser médium, a mãe médium, os irmãos médium e alguém da família não ser médium, tá? E vamos entender como um médium, ser ou não ser médium, como diz o próprio codificador, aquelas pessoas que têm a faculdade ostensiva, efetivamente, são as pessoas que podem sentar na mesa para o trabalho. Quando se quer fazer uma experiência numa reunião, basta simplesmente sentar-se em torno da mesa e colocar as mãos espalmadas sobre ela, sem pressão nem contenção muscular. Então ele estava falando, pessoal, da experiência das mesas girantes, ele não está falando das pranchetas, daqueles dispositivos utilizados para acontecer a escrita. Ele está falando só lá do começo, mesas girantes, ou seja, o pessoal sentava, colocava as mãos sobre a mesa e a mesa começava ali, ela se movimentava, se equilibrava só sobre um pé, ou então ela subia, descia, fazia alguns movimentos, e etc. Tá? Então, a única forma de saber se o indivíduo tinha essa faculdade era ele sentar, espalmar suas mãos e esperar que o fenômeno começasse a acontecer. Poderia acontecer de forma rápida, apenas depois de alguns instantes, poderia demorar minutos ou até horas, né? Então, era muito distante, era demorado esse processo. Tá? Outra coisa também que fala o capítulo é que a única prioridade do recolhimento, do silêncio absoluto e da paciência em função do tempo que poderia demorar, ou seja, em meio à balbúrdia, o fenômeno não acontecia. Então, ele exigia recolhimento, ou seja, concentração, silêncio absoluto. Isso é importante. E ele vai dizer ainda, acrescentamos que a forma da mesa, o material de que ela é feita, a presença de metais, da seda, das vestes dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade, a luz, etc., eram tudo indiferentes. Tá? Podia estar chovendo, fazendo sol, porque como as pessoas tinham que procurar explicação para os fatos, então era aquela coisa, né? Tem que dar mão, fazer corrente, não dá mão, né? Ninguém pode ter metal, tem que ter metal. Então as pessoas iam procurando observar quais eram as condições físicas de pessoas, de locais, etc., quando o fenômeno acontecia, era bem sucedido, e procurava estabelecer algum vínculo para que se pudesse explicar o fenômeno. Então, surgia aí as mais variadas questões, e Kardec, investigando tudo isso, né, na verdade ele foi um grande investigador, além das investigações que ele fazia, em função de critérios que ele estabelecia, ele também pesquisava tudo aquilo que o pessoal dizia que funcionava ou não. Né? Então, esse é um resumo daquilo que a Rita vai desdobrar na próxima semana, e aí nós vamos então para os nossos estudos, que é sobre as manifestações inteligentes, capítulo 3. O capítulo 2 é lá, manifestações físicas. E agora, manifestações inteligentes. Diz o codificador, nada certamente nos revela nesses fatos, ou seja, no movimento dos objetos, das mesas e etc. Então ele vai dizer que nada nos revela nesses movimentos físicos, nos fenômenos físicos, que acabamos de examinar no capítulo 2, a intervenção de uma potência oculta. Esses efeitos, né, os movimentos dos objetos, poderiam ser perfeitamente explicados pela possível ação de uma corrente elétrica ou magnética, ou pela ação de um fluido qualquer. Na época de Kardec, eles estudavam o magnetismo. Estava ali sendo desenvolvido as teorias e também já a prática, a produção da energia elétrica, embora não tivesse ainda a luz elétrica. Então, Allan Kardec conheceu a energia elétrica, mas não conheceu a luz elétrica. E o magnetismo, que vinha lá de Mesmer, também era muito estudado. Havia verdadeiras academias das pessoas que hipnotizavam. E Allan Kardec, ao que tudo indica, ele fazia parte de determinadas academias
de estudiosos do magnetismo. Então, ele só podia explicar aqueles fenômenos físicos em função daquilo que se dispunha na época. Tá? Por isso que ele vai falar. Né? Aquilo poderia ser provocado por uma corrente elétrica, magnética, ou ação de um outro fluido. Era também hipótese por parte dele. Foi essa, com efeito, a primeira solução proposta para esses fenômenos e que realmente podia passar por muito lógica. E ela teria, sem dúvida, prevalecido, vejam bem, se outros fatos não viessem demonstrar a sua insuficiência, ou seja, todas as explicações poderiam ser válidas se não ficasse muito claro a ação de uma inteligência. Tá? Então, os novos fatos consistem na prova de inteligência dada pelos fenômenos. E aí ele vem, né, com toda a sua capacidade de síntese, vai dizer, olha, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Não tem como um efeito ser inteligente sem que a causa seja inteligente. Então, tornou-se evidente que, mesmo admitindo-se a ação da eletricidade, do magnetismo, de qualquer outro fluido, havia também a presença de outra causa. Né? Aí ele pergunta, qual seria essa causa? Qual era essa inteligência? E aí ele diz, foi o que o prosseguimento das observações revelou. Então, pessoal, é muito interessante, né, as reflexões do codificador, porque ele vai analisar tudo aquilo que era possível acontecer. Então, todos os sistemas, todas as explicações, ele levava a efeito, mas havia uma ação inteligente. Então, mesmo que todos estivessem certos com relação à causa que provocava a movimentação, seja ela uma causa provocada pela eletricidade, pelo magnetismo, por outros fluidos, o fato é que havia ali, além disso, uma ação inteligente. E essa sacada dele foi fantástica. Aí ele prossegue. Para que uma manifestação seja inteligente, não precisa ser convincente, não precisa ter uma característica espiritual ou expressar sabedoria. Basta ser um ato do livre e voluntário. Basta ser um ato livre e voluntário, revelando uma intenção ou correspondendo a um pensamento. Aí ele diz assim, o exemplo, esse papagaio que ele fala, pessoal, é a pipa, né? Lá na minha cidade, quando era moleque, chamava-se papagaio. Aqui chama-se pipa, esse negócio que a gente solta, né? Lá era na época de julho, que era férias e ventava muito. Então, olha só, isso já existia lá na França, a molecada já brincava com o tal do papagaio lá. E aí ele vai fazer uma analogia, ele diz assim, quando vemos um papagaio de papel agitar-se, sabemos que apenas obedece a um impulso do vento. Então nós fazemos o papagaio, e os que eu fazia tinham umas rodas de argola, então eu ficava segurando, né, a linha, soltando a linha, aquela coisa toda, e ele se movimentava em função do vento, né? Tanto que quando faltava vento ele começava a cair, aí tinha que recolher a linha, aí pegava outra corrente de vento, solta a linha, e ele subia, fazia aqueles movimentos em função do ar e etc. Então ele vai dizer que quando nós víamos o papagaio agitar-se, sabíamos que apenas obedeceu ao impulso do vento. Agora, se nós reconhecêssemos que nos seus movimentos havia sinais intencionais, ou seja, se girasse para a direita ou esquerda, rápida ou lentamente, obedecendo às nossas ordens, teríamos de admitir não que o papagaio tenha inteligência, mas que obedece a uma inteligência. E foi o que aconteceu com a mesa, né? Então, eu até me vi, né, quando eu soltava o papagaio. Seria interessante, a gente amarraria a linha e dizia para ele, vai para a direita, ele ia para a direita, vai para a esquerda, agora desce, sobe. Não seria ele inteligente, mas seria uma inteligência, né, que sob a minha ordem, né, obedecia e provocava aquele movimento. Tá?
Então, aquele efeito dele ir para a direita, esquerda, para cima ou para baixo, tinha como uma causa inteligente. E ele continua, vimos, ou seja, ele, né, quando ele fala sobre as mesas girantes, é interessante isso, né? Ele não fala, tipo assim, né, aquilo que ele ouviu falar, ele testemunhou. No livro Obras Póstumas, ele vai escrever uma série de relatos das primeiras observações que ele fez. Ele que duvidava de tudo e não acreditava. E ele vai dizer, olha, o que acontecia ali não tinha outra explicação, né? Não dava para negar. Então ele disse, vimos a mesa mover-se, elevar-se, dar pancada sob influência de um ou de vários médiums. Tá? E aí ele vai dizer, né, que o primeiro efeito inteligente que se observou foi precisamente o de obediência às ordens dadas, sem mudar de lugar. A mesa, né, o pessoal espalmava a mão sobre a mesa, aí a mesa se erguia sobre os pés que lhe eram indicados, né? Então a pessoa dizia qual era o pé que ela deveria se apoiar. Então, olha, aquele lá, o de trás ali, o direito, aí a mesa se inclinava todinha apoiando-se nele. Não, agora esse aqui, logo aqui à direita, à esquerda, tá? Então, havia um efeito, havia uma manifestação, mas havia a obediência a uma ordem. Então, a presença de uma inteligência era fundamental. Depois, ao baixar-se, dava um determinado número de pancadas para responder a uma pergunta. De outras vezes, sem o contato de ninguém, a mesa passeava sozinha pelo aposento, avançando para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, executando diversos movimentos que os assistentes ordenavam. E ele vai dizer também, pessoal, que às vezes a mesa subia e descia mansamente, né? Outras vezes ele vai dizer que ela subia e despencava e quebrava. E isso era importante que ela quebrasse, né? Porque era a prova de como as coisas aconteciam. Aí ele vem ainda explicando o seguinte: por meio de pancada, principalmente dos estalidos no interior da madeira, de que já tratamos, obtêm-se efeitos ainda mais inteligentes, como a imitação do rufar dos tambores, da fuzilaria de descarga por fila ou de pelotão, os canhoneiros e também a dos ruídos de uma serra, das batidas de um martelo, dos ritmos de diversas músicas, etc. Então, os espíritos ainda, né, faziam uma sinfonia aí que surgia da madeira, demonstrando realmente uma ação inteligente, porque se fosse só um estalido, né, poderia se criar as mais variadas teorias. Não, isso aí é o fluido elétrico, a hora que o fluido elétrico entra pela madeira, a madeira dilata ao contrário. Mas quando os espíritos começaram a provocar determinados sons conhecidos, ou seja, o estalido pode ser próprio da madeira, mas esses sons que ele está falando não tem a menor chance, né? Então a ação inteligente se evidenciava cada vez mais. É como que os espíritos, à medida que o pessoal ia dando as explicações físicas, os espíritos iam provocando fenômenos para poder derrubar aquela explicação. E Allan Kardec teve essa percepção e escreveu. Todo um vasto campo, portanto, aberto à investigação. Então, é muito interessante esse espírito científico do codificador, né? Ele não teve uma postura mística, mas uma postura científica. Observou-se que, se havia uma inteligência oculta, ela podia responder a perguntas. E, realmente, ela respondeu por um sim ou por um não, segundo o número de pancadas convencionado. Sendo essas respostas de pouca significação, ou seja, ficar só no sim ou não, no começo foi ótimo, mas depois já não estava mais resolvendo. Lembrou-se de estabelecer um sistema de pancadas correspondentes às letras do alfabeto. Então,
Inicialmente era sim ou não, depois, espera aí, vamos fazer o seguinte, uma pancada é a letra A, duas é a letra B, e aí foram se formando palavras, frases. Então, houve um avanço, né? E esse avanço ele foi acontecendo, e Allan Kardec vai falar sobre essas várias fases, e depois ele diz, repetidos à vontade por milhares de pessoas, ou seja, esses fenômenos eles eram repetidos, porque as pessoas que investigavam no mundo inteiro, elas se comunicavam. Então, um ia aproveitando a experiência técnica do outro, e as coisas foram acontecendo. Então, repetidos à vontade por milhares de pessoas, em todos os países, esses fatos não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. E aí ele achou que estava tudo bem, até que surge um outro sistema, que é um sistema que até hoje o pessoal que não acredita, não quer acreditar, não pesquisa, o pessoal do contra, né? Eles jogam esse fato, que eu já vi até no Jô Soares isso. Então, foi então que surgiu um novo sistema de interpretação, atribuindo a inteligência manifestante ao próprio médium, ou então ao interrogante, ou aos assistentes, ou seja, aquela resposta saía da cabeça de alguém. Agora, é lógico que essa experiência não tardou a demonstrar que era uma opinião inadmissível, né? Com efeito, as respostas se mostravam muito frequentemente em completa oposição ao pensamento dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium e até mesmo em idiomas ignorados por ele, ou relatando fatos desconhecidos de todos. Então, em função das respostas que eram dadas e da característica das pessoas que estavam ali, seria impossível sair da cabeça de alguém. Aliás, foi esse fato que convenceu o codificador a primeira vez que ele presenciou os fenômenos, porque ele não acreditava, e quanto mais falavam, menos ele acreditava, até que as circunstâncias o levaram a observar o fenômeno. E aí ele vai descrever em obras póstumas como que ele ficou surpreso com aquilo que ele viu. E à medida que as pessoas perguntavam e as respostas surgiam, aquilo foi deixando ele intrigado. E como ele era um indivíduo, né, que não tinha tido todas as respostas que ele queria, ou seja, o mundo, os filósofos, não lhe haviam aplacado os questionamentos, principalmente de ordem transcendente, ele aproveitou aquela oportunidade para colocar essas questões que o mundo não lhe havia respondido. E são questões sobre a vida, sobre a morte, né? Porque eram questões complexas, né? Como explicar determinados fatos. E também o codificador, ele não foi adepto de nenhuma religião, né? Ele não consta que ele tenha sido católico, protestante, que na época era isso, ou adepto do budismo, ou seja lá de que corrente espiritualista for. Ele não conseguia se ajustar a esses sistemas. E as respostas, os questionamentos íntimos que ele tinha, também a filosofia não respondia, a religião muito menos. E aí, quando ele coloca essas questões, ele vai descrever a surpresa dele, porque as médiuns eram ainda crianças, e as pessoas que estavam presentes eram pessoas que ele conhecia da sociedade, ele conhecia o grau de cultura, e as respostas eram profundamente bem estruturadas e inteligentes, e aquilo realmente chamou a atenção dele. Tá? E aí ele vai citar um exemplo disso que ele está falando, né? Relatado por testemunho ocular, ou seja, pessoas que escreviam para ele contando as histórias. Então ele vai descrever o quê? No navio da Marinha Imperial Francesa, nos mares da China, toda a equipagem dos marinheiros até o comando ocupavam-se das mesas girantes, ou seja, no navio todo, o navio devia ser uma visão espiritual desse navio, devia ser interessante, né? Porque todo mundo ali provocava um fenômeno.
Então eles resolveram evocar o espírito de um tenente daquele mesmo navio, mas que há 2 anos havia desencarnado. Aí esse tenente ele vai atender, né, ele se manifesta ali através das pancadas e tal, vai dando as pancadas para tomar as palavras, as frases, e aí ele, por meio dessas pancadas, ele vai escrever mais ou menos isso: peço-vos insistentemente que paguem ao capitão, explicou lá quanto que era o valor que lhe deu, e que lamento não ter podido pagar antes de morrer. Ou seja, o capitão não estava nessa reuniãozinha aí do pessoal, né, que recebeu essa mensagem. E ninguém ali presente sabia do fato, que era uma coisa entre esse tenente e o capitão do navio. Aí, quando foram falar para o capitão, o próprio capitão já havia esquecido dessa dívida, que era pequena, mas ele verificou nas suas anotações e encontrou o registro da dívida do tenente, na exata importância indicada na mensagem. Tá? Então, isso, logicamente, que vai demonstrar, e Allan Kardec ele argumenta, fala, olha, mas isso ia sair da cabeça de quem? Né? Então, são coisas que não tem como sair da cabeça de ninguém mesmo. E, finalmente, tem, né, esse capítulo 3, como o capítulo 2, eles são pequenos, né, capítulo de 3 páginas, são muito pequenos. Então, a última pergunta desse capítulo 3 é essa. Ele vai dizer que essa metodologia de comunicação ela foi se aperfeiçoando à medida, a princípio era só a mesa se movimentando, depois era a mesa se movimentando obedecendo às ordens das pessoas, depois era a mesa dando pancadas para poder responder aquilo sim ou não, e depois era a mesa dando várias pancadas, onde as pancadas correspondiam às letras do alfabeto, formando então palavras e frases como essa do tenente para o capitão, né? E aí ele vai dizer, né, que isso foi aperfeiçoado, porque as coisas, né, eram sempre muito morosas, e aí foi surgindo outros métodos e chegou-se então à psicografia, né? Ele vai dizer que as primeiras comunicações desse gênero foram obtidas por meio de uma pequena e leve mesa, a que se adaptava um lápis, colocando sobre uma folha de papel, movimentada sob a influência do médium. Essa mesinha começou traçando algumas letras e depois escreveu palavras e frases. Então, aquela cestinha de bico, né? Ela era tipo assim, triangular, formato de coraçãozinho, 2 rodinhas e no bico, na outra ponta, o lápis. Então, isso facilitava e também dava a altura certa para que a mesinha, por si só, ela escrevesse letras ou frases. Então, tudo de uma forma cursiva, naturalmente, né? Então, tudo isso foi representando uma evolução no processo. Isso foi sendo gradualmente simplificado com a utilização de mesas ainda menores, feitas especialmente do tamanho da mão, né? Aquela mesinha de bico, a cestinha, né? Utilizavam caixa de papelão, prancheta, a coisa foi evoluindo. A escrita era tão fluente, era rápida e fácil, como a escrita manual. Mas reconheceu-se mais tarde, ou seja, eles já tinham chegado ao ponto em que a escrita já era muito rápida. Mas aí depois o espírito falou, olha, é melhor segurar o lápis na mão. E aí surgiu então a psicografia, né? Reconheceu-se mais tarde que todos esses objetos serviam apenas de apêndice da mão, verdadeiros porta-lápis que podiam ser dispensados. De fato, a própria mão do médium, impulsionado de maneira involuntária, escrevia sob a influência do espírito, sem o concurso da vontade ou do pensamento do médium, do médium, né? Que era a mediunidade mecânica, a psicografia mecânica. Desde então, as comunicações de além-túmulo não têm mais dificuldade do que a correspondência habitual entre os vivos. E aqui tem uma frase de Herculano Pires. Ele vai dizer, no livro que ele traduziu, ele faz as anotações dele. Aí ele vai dizer o seguinte:
que o desenvolvimento gradual do processo de psicografia representa um dos episódios mais significativos da ciência espírita, mostrando a naturalidade do fenômeno. Vai dizer que o fenômeno da psicografia é reconhecido pela psicologia. A psicologia chama isso de escrita automática, e foi estudado por Pierre Jadet. Tá bom, pessoal? Então é isso aí que nós temos para a gente poder discutir hoje. Ok?